Boa tarde, meus amigos. Vamos para a leitura nas linguísticas acento diferencial, nossa aula de língua portuguesa, com a correção inicialmente das questões propostas na aula passada e os comentários. Muitos alunos responderam as questões, o índice de acerto é altíssimo, quer dizer, é uma turma boa, mas alguns alunos também ainda não enviaram as respostas, tá? Então a gente fica esperando aqui. Então, o nosso texto era relativo à pandemia do coronavírus, né? Como a pandemia e o isolamento afetam o nosso sono. A gente vai passar direto para a correção, tá? Então, número 1. Segundo a matéria publicada pela BBC News Brasil, a quarentena ou isolamento social impostos em diversos países estão, letra B, alterando o padrão de sono das pessoas. Bom, a gente não responde uma questão de prova, por exemplo, uma atividade como essa, pela nossa opinião. A gente responde pelo que o texto está dizendo, entendeu? Porque muitas vezes pode aparecer uma alternativa aqui que seja de acordo com aquilo que a gente entenda seja real. Por exemplo, permitindo que as pessoas durmam mais, melhorando o padrão de sono das pessoas. Alguém pode achar isso, né? Estou dormindo mais, melhorando o meu padrão de sono, afetando as atividades laborais de trabalho, né? Não, o texto diz a quarentena ou isolamento social estão alterando o nosso padrão de sono, ok? Tá certo? Então aqui estão, aparentemente não é uma concordância, porque está separado ali nos colchetes, tá? Então uma interrupção no texto, tá? 2. O atraso de fase é decorrente de as pessoas, é importante essa preposição de aqui, ó, estar separado do artigo, porque nós temos as pessoas como sujeito dessa resposta aqui, ó, dormirem mais tarde, ok? Então, não poderia ser, é decorrente das pessoas dormirem mais tarde. Não, não, não. Aqui, ó, de as pessoas dormirem mais tarde, porque aqui nós temos um sujeito. Tá? Não fazia parte da nossa análise, mas a gente está falando para vocês. Tá? Ir mais tarde para a cama. Um dos subtítulos da matéria, né? O subtítulo tem a finalidade de quê? O subtítulo, ele tem a finalidade de tornar o texto mais leve, facilita a compreensão, facilita a interpretação, facilita o leitor olhar o texto e se interessar num ou outro aspecto, compreender aquilo que está sendo realçado naquele fragmento do texto. Você imagina todo esse texto com numa linha só, né, numa sequência só com o título acima e depois todas as páginas um texto único, né? Fica meio pesado para ler. É por isso que existem subtítulos. A 3. Uma das consequências da mudança dos hábitos relativos ao sono é a irritabilidade. O texto é claro, né? Elas podem ficar irritadas devido à falta de sono. A 4. A dificuldade de concentração pode manifestar declínio em quase todas as atividades cotidianas. Tá? A letra D é questão sem nexo, né? Não vou discutir aqui. Você não consegue anexar, dar uma continuidade da proposta para a letra D. Então, olha só. É comum haver um declínio, você pega o texto lá e vai conferir as atividades cotidianas, as atividades em geral, ok? A 5ª, segundo Célia, estudos mostraram que pessoas que dormem menos horas têm aqui com acento, né, níveis mais altos de ansiedade. O verbo ter foi acentuado em razão de ser conjugado na terceira pessoa do plural. Isso aí é a nossa aula aqui, o acento diferencial, tá? Da terceira pessoa do singular para a terceira do plural. Ele tem, eles têm. Olha que a pronúncia é a mesma, não há mudança alguma na pronúncia. Então vamos lá, para o acento. Como o próprio nome diz, né, o acento diferencial faz uma distinção entre palavras que têm a mesma grafia ou a mesma pronúncia. Né? Então ela vai fazer isso. Com a regra ortográfica, esse acento caiu em alguns pares, como para verbo, do verbo parar, então, e para a preposição. Pela, né, de verbo pelar, de pela preposição. E pelo substantivo de pelo preposição. Aqui a pronúncia é exatamente igual. Ok? Então, assim, os pares acima ficam sem acento e são distinguidos apenas pelo contexto. Olha só. Ela para de trabalhar às 17 horas. Ele trouxe comida para casa. O pelo do cachorro é brilhoso. Substantivo. Ó. Todos foram pelo caminho mais curto. Uma preposição. Ok? O acento diferencial do par pode, prevalece. Dessa forma, pode, pretérito perfeito do indicativo, da terceira pessoa do singular. É acentuado com circunflexo e pode, presença do indicativo da terceira pessoa do singular, não. Ele pode fazer atividade. Ele pôde fazer atividade.
ok? Pronúncia diferente. Isso acontece para que o tempo verbal de poder possa ser identificado em uma oração. Mas olha só, se eu não tivesse essa diferença aqui, como é que você entenderia? Ele pode fazer ou ele pode fazer? Por isso a necessidade do acento diferencial. Há uma lógica nisso aí. Com o verbo por, uma situação semelhante. Né? Olha só, verbo por acentuado, circunflexo. Por preposição não é acentuado. Então, você pode pôr o livro aqui, você pode ir por aqui, por preposição. Não vá por aí, né? Não vá por aí. Preposição. Não vá por esse caminho, né? Agora, olha só, diferente de não vá por aí, não vá por alguma coisa em algum lugar, né? Não vá por, não vá por aí. A pronúncia é a mesma, né, gente? Tá? Então, não há diferença então na pronúncia, mas há diferença na acentuação para você compreender por que é necessário um acento diferencial. E aí, para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira do plural, dos verbos ter e vir e seus derivados, conter, deter, manter. Vou dar uma pausa aqui, vamos voltar lá. Gente, o verbo pôr é acentuado, mas o verbo compor, depor, quer dizer, outros verbos derivados de pôr não são acentuados, porque não necessitam diferencial. Diferenciar de, por exemplo, de por preposição, tá? Então o acento é entre por preposição e o verbo por, mas compor, depor, esses verbos não são acentuados, ok? Vamos lá, vamos voltar. Então, falamos aqui da terceira pessoa do singular do verbo ter e vir e seus derivados. Conter, deter, manter, etc. Né? Então, ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Agora, olha só, ele mantém, professor, já é acentuado mantém. Claro, ele segue a regra das oxítonas. Oxítonas terminadas em são acentuadas. Então, como é que vai ser o acento diferencial? Vai ser o circunflexo. Eles mantêm. Eles intervêm. Ele detém, eles detêm. Olha só. Ok? Então, aqui nós temos essa situação. É isso aí. Vamos então às questões. Bom, número 1. O Centro de Reumatologia publicou em revista semanal o seguinte texto. Estima-se que 85% da população teve ou terá dores nas costas. Muitos acreditam que basta tomar um analgésico, isso é um perigo. Em relação às regras de acentuação gráfica, podemos afirmar que obedece às regras de acentuação? Apresenta desvio norma culta do verbo ter? Tem, olha só, 85% da população. 1% é singular, mas 85% não é mais singular. Né? Então, nós temos que fazer a concordância verbal. Apresenta desvio norma culta do verbo ter? Terá? Será que está correto aqui? Incorreto? Né? Desvio aqui da norma culta seria um erro. Né? Apresenta desvio norma culta em todas as formas verbais? Aí você vai marcar que você julgar correto. E aí completar as lacunas com por ou por preposição ou por verbo. Você pode pôr o livro na mesa, por favor? Né? Por tanto esforço. E aí você vai completar, ok? Aí manda para a gente aqui as respostas, tá, das atividades, identifica ali seu nome, turma, data de hoje, e envia as respostas apenas. Fico aguardando aqui então.